Prefeitura do Rio de Janeiro montou uma equipe para atender moradores que tiveram casas inundadas por causa do rompimento de uma adutora. A gente recebe no Jornal da Manhã o repórter Matheus Coelzer. Ô Matheus, onde que houve esse rompimento de adutora e como é que está o trabalho para acolher essas pessoas? Bem-vindo. Foi em Campo Grande, Tiago. Muito bom dia para você, Adriana, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A Prefeitura vem fazendo um trabalho intenso para tentar contornar essa situação que assustou muitos moradores. Segundo o relato deles, uma adutora que rompeu fez com que toda a via pudesse e tivesse que ser interditada. Muitas casas foram invadidas pela força da água, um lamaçal se formou no local. Alguns moradores fizeram o registro desse momento, quem nos acompanha por imagens pode perceber a força da água que se formou naquele local, inclusive um chafariz se formou naquele momento em que a adutora teve o rompimento. Rapidamente as equipes da Conlurb foram acionadas. Ainda segundo o relato desses moradores, a água entrou com muita força nas casas. E ainda segundo o relato desses moradores, muitas pessoas perderam muitas coisas nas casas. E agora há um trabalho de reconstrução por parte dos moradores. Muitos ontem ainda começaram a fazer a retirada daquele lamaçal e agora enfrentam dificuldades para ainda poder permanecer em casa. O prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi até o local, falou que é uma situação lamentável e quer entender o que de fato aconteceu com a concessionária responsável pelo caso. Foram diversos profissionais da Conlurb que estiveram lá fazendo todo esse trabalho, inclusive uma cratera, Tiago, se formou no local. Algumas pessoas se arriscaram, nas imagens é possível ver também um caminhão passando pelo local, algumas pessoas com moto, ou seja, foi uma orientação preconizada pela Operação do Rio, que essas pessoas deixassem de passar pelo local. A gente vê um pouco de imprudência por parte desses motoristas que ainda insistiram em passar pelo local. Bom, o que o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou? Que todas essas pessoas que foram de alguma forma afetadas, elas vão ser realocadas em hotéis, vão receber alimentação e todos os prejuízos causados vão ser ressarcidos pelo município. A Sete Rio também continua trabalhando no local. Algumas vias ali tiveram que ser desviadas justamente para evitar mais transtornos para esses moradores, e também uma equipe da assistência social falou que vai continuar dando suporte para essas famílias. Houve um relato também de um cadeirante que estava em casa, teve que ser socorrido justamente porque ele estava numa condição ali de fragilidade quando a água começou a invadir a casa dele. Ele conseguiu sair do local com a ajuda de outros vizinhos. Uma situação bastante complicada, como falou o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Agora está um trabalho para que essa situação possa, de fato, de alguma forma, ser contornada. As equipes da Conlurb vão voltar neste domingo a fazer todo esse trabalho para, quem sabe, mudar um pouco essa realidade. A gente já tem a confirmação que algumas famílias já estão hospedadas em hotéis que estão sendo custeados aqui pela Prefeitura do Rio. Tiago. É isso, a Defesa Civil trabalha para verificar a situação das casas. Matheus Coelzer, do Rio de Janeiro, você vai voltar ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Até já.